Jefité matou a sua filha? Sim ou não? O que você pensa sobre isso? Esse é o tema do vídeo de hoje que vocês sempre estão me pedindo lá no Instagram. Tem muita coisa importante para trabalhar aqui hoje, fica até o final porque eu vou citar autores importantíssimos comentando sobre este texto e esse contexto. Mas antes de entrar no conteúdo, eu sempre peço para vocês os 3C. Você não sabe ainda o que é os 3C? Curte, comenta e compartilha. Porque se você não fizer isso aqui nesse vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo não presta para nada, não é relevante, não vai entregar para ninguém. E o que nós mais queremos é que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis para que eles possam compreender e entender mais da palavra de Deus. Então eu conto com você. Curte aí, comenta, compartilha e óbvio, se inscreve no canal. Já que você teve o tempo aí para curtir, comentar e compartilhar, e talvez você já até colocou o que você pensa aqui, se matou ou não, vamos entrar aqui na estrutura aqui do texto e do contexto. Para começar esse vídeo eu quero ler o texto, tá? Talvez você nem sabe o que está acontecendo aqui e nem sabe que texto que é esse, nunca ouviu essa história está no livro de Juízes. É um período ali que Israel ali foi governado ali, não é governado, né? Foi julgado por juízes por algum período de tempo. Tem um questionamento se durou 320 anos, 410 anos, isso deixa para outro vídeo, tá? Esse período de juízes. Mas lá no capítulo 11, no verso de número 29, está escrito o seguinte: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e ele atravessou por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa e Gileade, e de Mispa a Gileade, passou até os filhos de Amon. Ele é um libertador, ele é um juiz e está indo para a batalha. Aí no verso de número 30, olha o que diz Jefité. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente derem nas minhas mãos o pessoal de Amon, ou seja, eu vencer eles, o que eu vou fazer? Verso 31. Aquilo que sair da porta da minha casa, quando eu estiver chegando de volta da batalha, em paz, isso será do Senhor por oferta de holocausto. Ou seja, ele fez um voto que se Deus desse vitória para ele, ele ganhasse aquilo que saísse da casa dele quando ele estiver chegando da batalha, ele ia oferecer sacrifício. Segura isso. O primeiro verso 29 diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ou seja, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. E aqui no verso de número 31 ele diz aquilo que sair da minha casa. Segura essas duas coisas, o Espírito do Senhor sobre ele e aquilo que sair da casa. Segura que eu vou trabalhar melhor isso daí. Verso de número 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha, ou seja, ele venceu a batalha, ele está voltando. Eis que a sua filha ele saiu ao encontro com adufes e com danças, instrumento de louvores e dançando. Isso lembra muito Miriam, né? Guarda isso também, instrumento de louvores e dança, guarda bem isso. E ela só, a única que saiu, não tinha outros filhos e nem filha. Ela era a única filha que ele tinha, não veio mais ninguém. Ela veio cantando e dançando porque era filha única de Jefté. E aconteceu que quando ele viu ela, ele rasgou as suas vestes e disse: Filha minha, muito abastece-me entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ou seja, ele fica indignado porque a filha dele saiu e ele tinha que cumprir o voto que ele fez ao Senhor. E ela lhe disse: Pai meu, abristes a sua boca ao Senhor e fazes de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos e dos filhos de Amon. E disse mais ao seu pai: Faça-me isto, deixe-me por 2 meses que vá e desças pelos montes e chorarei a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Guarda isso. Ela está falando que é para ele cumprir o voto que ele fez. E ela pede um período de 2 meses para chorar porque ela era virgem, nem era casada com as amigas dela. Guarda isso também. Então guarda lá. É o Espírito do Senhor sobre ele, aquilo que saiu da minha casa. E agora também guarda isso. 2 meses ela chorando porque ela não casou, não tinha filhos. Ela era virgem. Verso 38. E disse ele: Vai. E deixou aí por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, morreu virgem, né? Se aqui morreu mesmo ou não, tá? Mas ela ficou virgem. Ela morreu, ela não tá aqui, né? Vamos tentar entender se ela morreu aqui ou não. E aí ele diz aqui, né, o texto. E daqui veio o costume Israel. Então guarde também. E daqui veio o costume Israel. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, aquilo que saiu da minha casa, chorar 2 meses a virgindade, daqui são chaves hermenêuticas do texto, tá? E daqui veio o costume em Israel. Que costume é esse? Vamos chegar lá, tá? E verso 40.
Verso número 40. Que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, a gileadita, por 4 dias do ano. Isso mesmo. E aqui termina o texto. Então, esse é o texto e a briga é o seguinte. Ele matou ou não ela? Comenta aqui embaixo agora, comenta. Matou ou não pra você, antes de eu colocar aqui os argumentos e aquilo que eu penso. Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Tempinho pra você comentar aí. Não comentou ainda? Comenta aí o que você pensa sobre isso. Eu quero saber o que você pensa. Se matou ou não. Que eu já vou entrar aqui nos argumentos. Então tem dois grupos dentro deste texto e desse contexto, desse grande embate. Tem aquele que acredita que ele matou mesmo. Foi um voto de tolo, ele teve que cumprir esse voto, ele voltou, Deus deu vitória, ele foi lá e matou a filha dele em holocausto. E ponto final. E muitos teólogos bons, respeitados mundo afora, ao longo da história, defenderam essa possibilidade de interpretação. Eu respeito quem pensa assim, mas eu discordo respeitosamente. Eu não entendo que ele matou ela. Não entendo. E aqui trarei os meus motivos do porquê eu não entendo que ele matou ela. Vamos lá? Primeiro motivo, ou primeiro argumento. Eu vou usar aqui o argumento dos relatos. O que é relato? Se ele literalmente tivesse oferecido ela em holocausto, que eu vou explicar o que é holocausto também, haveria outros livros da Bíblia fazendo essa citação dessa abominação que aconteceu em Israel. E vou explicar o porquê que é abominação. E darei exemplos. Vamos aos exemplos? No Novo Testamento, no livro de aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 37, é citado que um homem morreu cerrado ao meio em Israel. E esse era um homem que nós entendemos que é um profeta. Tanto que a tradição judaica, eles vão afirmar que esse que morreu cerrado ao meio, descrito lá em Hebreus capítulo 11, 37, era o profeta Isaías. Isso está na tradição judaica. Independente se é ele ou não, porque não aparece lá no texto de Hebreus, tem alguém que foi morto cerrado ao meio. Porque é um fato que aconteceu no Velho Testamento que não está descrito lá, mas no Novo Testamento o escritor coloca isso lá, e isso é bíblico, está na história judaica, e é algo lastimável. Um homem de Deus foi cerrado ao meio. Tem um relato na Bíblia fora do contexto da época. Há outro relato ainda na Bíblia, que está no livro de Juízes, capítulo 19, verso de número 29, que fala sobre o levita e a concubina. E o que acontece ali? Ele parte ela em 12 pedaços porque ela foi violentada, estrupada, e ele distribui 12 pedaços pelas 12 tribos de Israel. E isso é citado porque foi uma atrocidade que ele cometeu. Algo terrível. Então nós temos dois eventos na Bíblia, lastimáveis, abomináveis, terríveis, de pessoas sendo deslaceradas no meio, que são citadas nos livros que isso aconteceu. Já o texto não diz que ela foi queimada. Diz que ele cumpriu o voto. Mas não diz que ela foi queimada, oferecida em holocausto. Você não acha isso em lugar nenhum da Bíblia e nem na tradição judaica. Então, o argumento do relato bíblico ou extra-bíblico não existe sobre ele ter cumprido o voto de holocausto. Ele falou claramente, oferecerei em holocausto. Segura. Segundo argumento, o porquê eu não acredito que ele matou ela em holocausto, ofereceu em holocausto. Era uma proibição de Deus. É o argumento agora da teologia, o argumento teológico. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, no verso de número 10, está escrito claramente: entre ti não se achará quem queime ou mate os seus filhos a sacrifício. E aí ele fala sobre outros tipos de pecado, que nem haja adivinho, nem prognosticador, e nem agoreiro ou feiticeiro. Moisés está falando uma gama de pecados que os povos pagãos cometiam, e no meio ele coloca o seguinte: entre vocês não pode ter pessoas que ofereçam seus filhos em sacrifícios a deuses ou a mim. Era algo reprovado por Deus. Ah, mas você deve estar pensando aí, mas ele pediu Isaac, que ele foi um teste. Fica muito claro que Isaac não foi sacrificado a Deus. Que ele foi meramente um teste. Então o argumento do relato não existe. Ia contra a palavra de Deus, e aqui vem aquela primeira palavrinha do verso de número 29. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Naquele contexto que ele está, o Espírito usando ele, que ele vai à batalha quando ele faz a promessa, ele faz o voto. Poderia uma pessoa estar sendo usada pelo Espírito Santo fazer um voto que vai contra o princípio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Quem inspirou aqui Moisés para escrever esse texto foi o Espírito Santo, ou não foi? E agora, ele, sendo usado pelo próprio Espírito Santo, poderia fazer um voto que vai contra os princípios do Espírito Santo? Não me faz muito sentido isso, não. Porque o texto diz claramente que o Espírito Santo estava sobre ele, está sendo usado pelo Espírito Santo quando ele fez o voto. Então eu já acho que não tem como casar isso daí, tá? Vamos lá. Vamos entender agora então
o que que eu penso? Porque tá lá que ele cumpriu o voto, e eu concordo que ele cumpriu o voto. Primeiro eu quero aqui entender junto com você o que que é o holocausto. Holocausto, que está descrito lá em Levíticos capítulo 1, era oferta queimada ao Senhor até não sobrar mais nada, incinerado, em cima do altar, até não sobrar mais nada. E em Levíticos capítulo 1, em outros contextos de Levíticos, é descrito os animais que eram oferecidos em holocausto. Eu vou ler aqui Levíticos 1 e verso de número 2. Fale aos filhos de Israel dizendo, quando alguém de vocês oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado e vaca e ovelhas. Esses eram os animais separados por Deus para ser oferecido sacrifício de holocausto. E o texto ele diz que oferecer sacrifício de holocausto. Então isso é holocausto. Segura que eu vou explicar o que eu entendo que ele ofereceu então, tá? Já que tá muito claro que eu não entendo que é a filha dele. A segunda palavrinha que eu mandei você guardar, aquilo que sair da minha casa, já expliquei sobre o Espírito Santo sobre ele, aquilo que sair da minha casa. O porquê que ele faz essa promessa? Porque era normal na tradição judaica o primeiro cômodo da casa ser o cômodo que guardava os animais na época do inverno, onde ficavam as ovelhas, o gado e a vaca. E aqui você entende que Cristo ele ficou ali numa estalagem que era uma manjedoura, não era um curral no fundo de uma casa. Provavelmente era o primeiro cômodo de uma casa, aonde no inverno, que tem inverno rigoroso em Israel, se guardavam os animais, ovelha e gado. Então, na ideia de Jefté, quando ele voltasse da guerra, a primeira coisa que ia sair do primeiro cômodo era o quê? Os animais que era ali que eles ficavam. Mas aí sai a filha dele. Então, como que eu interpreto que ele diz lá no texto que a filha entendeu que ele tinha que oferecer o sacrifício e ele ofereceu? Eu entendo que ele ofereceu aquilo que está prescrito na lei de Moisés, o animal prescrito na lei. Tá bom, e a filha dele? Lembra a terceira palavrinha que eu mandei você guardar? Ela pediu 2 meses para chorar a virgindade dela. Não faria sentido ela chorar 2 meses a virgindade se ela fosse ser morta em sacrifício de holocausto. Não faz sentido nenhum. O porquê que ela foi chorar a virgindade nas montanhas com as suas amigas? Eu entendo o seguinte, não estou sozinho nisso. Eu entendo que ele ofereceu o sacrifício de holocausto prescrito na lei de Moisés com esses animais que eu acabei de ler. E a filha dele foi proibida de casar. Ela não pôde ter uma família, porque o texto diz que ela não conheceu o varão. E isso para ela era uma sentença de morte, porque no contexto judaico, a maior infelicidade para uma mulher era não se casar e não poder gerar filhos. Por quê? Ela seria taxada como uma mulher amaldiçoada dentro do povo e das filhas de Israel. Porque todas elas sabiam da promessa de um Messias. E nenhuma delas saberia quem seria a mãe desse Messias. Então, cada mulher judia que ficava grávida, olha aqui agora, ao longo dos séculos e dos milênios, tinha a expectativa e a esperança de ser a mãe do Messias. Então ela já estava descartada. E detalhe, para Jefté, ela não se casando e não tendo filho, era como se ela estivesse morta, porque ali acabaria a descendência dele, porque o texto diz que ele não tinha outros filhos nem outras filhas. Tanto que Jefté não teve mais descendência em Israel. Então eu entendo que ela foi separada para quê? Para servir a Deus. O texto diz que quando o pai dela chega, ela sai da casa com adufos, ou seja, instrumento de sopro, de corda, dançando e louvando a Deus com certeza. Eu entendo que ela foi separada ao serviço no Senhor no sentido de adoração, porque o texto diz que ela já era uma adoradora, tocava instrumento e foi proibida de ser casada. Lembra a quarta palavrinha que eu mandei você guardar? E é aí que nasceu o costume em Israel. Que costume que as mulheres lembravam a cada ano que se passava? Você sabia que a Igreja Católica retira deste texto a ideia para separar mulheres para ser freira e viver o celibato? Sai desse texto. Por que será? Porque até muitos católicos e teólogos católicos entendem que, na verdade, ela não foi sacrificada, mas ela foi separada para viver uma vida de celibato dedicada ao Senhor, não podendo se casar. E não é só porque a Igreja Católica pensa isso que eu penso assim, é porque isso para mim está muito claro no texto e no contexto amplo, no contexto maior. Eu entendo que ela não morreu, que ele ofereceu o sacrifício de holocausto conforme a lei de Moisés e ela foi separada para servir ao Senhor com a instrumentalidade dela. E eu não estou sozinho nessa opinião. Eu tenho aqui agora o argumento da autoridade, ou seja, citar grandes autoridades cristãs que viveram ao longo da história e também deixaram seus comentários e suas contribuições. Eu tenho aqui, ó, Adam Clarke, que acredita igualzinho eu, que ela foi separada para a obra do Senhor e não foi sacrificada, foi proibida de ser casada. Eu tenho aqui Gleison Arche, que também acredita do mesmo jeito. James Jordan. Tenho aqui, ó, muitos outros teólogos que entendem que ela foi separada até mesmo para servir no tabernáculo, como alguns judeus acreditam que mulheres poderiam servir no tabernáculo no sentido de adoração, não como os levitas, mas isso é especulativo. Mas nós entendemos que ela foi separada apenas para o trabalho ao Senhor, provavelmente na adoração.
Essa é a minha posição, mas eu respeito você que acredita que ela foi sacrificada, não tenho problema nenhum com isso. Mas não é o que eu consigo entender por todas essas argumentações que eu trouxe aqui. Mas, mais uma vez, fortalecendo, comenta aqui o que você pensa sobre isso, mesmo que você discorde de mim, eu respeito a sua discordância, porque tem inúmeros teólogos ilustres que acreditam que ela foi sacrificada, mas eu não acredito e respeito. E deixa aqui também um comentário aqui, aliás, deixa aqui também um tema para um próximo vídeo. E até a próxima com a graça de Cristo Jesus, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.